pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estou de volta com um assunto muito gostoso de se trabalhar. É um assunto que vocês, com certeza vocês já devem ter visto em algum canto, ou os pais de vocês já tiveram, ou até mesmo vocês já possuíram uma revista em quadrinhos. Então hoje a aula será sobre tirinhas e sobre história em quadrinhos, que nós chamamos de HQs. H de história e Q de quadrinhos, certo? Então eu convido vocês hoje para entrar nesse mundo de histórias em quadrinhos e entender melhor cada característica desse gênero textual, certo? Então, vem e vamos lá. Bem, como vocês viram na chamada, hoje nós vamos estudar tirinhas e história em quadrinhos. São dois gêneros textuais muito parecidos. Vamos saber qual a diferença deles? As tirinhas é um gênero textual com histórias curtas. Geralmente tem 3 ou 4 quadrinhos, esses que vocês estão vendo aí. Já na história em quadrinho, ela é um pouquinho só diferente. História em quadrinhos é um gênero textual contado em quadros, por isso que nós chamamos de quadrinhos. As falas dos personagens são apresentadas em balões. E também tem uma sequência de imagens. Só que a diferença de tirinhas é que no história em quadrinhos vão aparecer mais quadrinhos, certo? Geralmente as histórias em quadrinhos e as tirinhas, elas apresentam uma história de humor, uma história engraçada. Aqui, uma das histórias mais conhecidas, que está sempre ao nosso alcance, são as histórias da Turma da Mônica, criado por Maurício de Souza, certo? Aqueles personagens que vocês adoram, que vocês brincam com eles, que é a Mônica, Magali, Cebolinha, Cascão e os outros personagens que estão inseridos nesse mundo de histórias em quadrinhos, certo? Eu vou passar para vocês agora as características das histórias e também cada balão que aparece naquela história, ele tem um significado diferente, certo? A gente vai conhecer agora. Oi, crianças! Gostaram do meu avatar? Hoje nós vamos falar sobre um tipo de história muito legal. Vou dar algumas dicas. Tem quadrinhos, personagens incríveis e tem balões. O que será? Vamos lá aprender? Você já sabe de que tipo de histórias estamos falando? Das HQs, as histórias em quadrinhos, que tem essa abreviação. Você já ouviu falar nelas? Você já leu alguma? Será que você sabe quais das histórias em quadrinhos são mais conhecidas? Contam histórias através de desenhos colocados dentro de quadrinhos. Por isso recebe esse nome. Esse que vocês estão vendo aí é da Turma do Seninha. São também chamadas de gibis ou revista em quadrinhos. E seu objetivo é divertir ou informar. Essa daí é do Menino Maluquinho. Algum de vocês já viram essa revistinha? Em outros países, são chamadas de comics. Vocês estão vendo aí que são os super-heróis, né? A Liga da Justiça. No Japão, são chamadas de mangá. Que são esses desenhozinhos que vocês costumam assistir. Eles recebem esse nome lá no Japão. Mangá. No Brasil, nós temos uma turma que faz muito sucesso nos quadrinhos. Será que vocês sabem qual é? 1, 2... Acertou! Turma da Mônica, os personagens mais conhecidos, E esse senhor que cria essas histórias, Maurício de Souza. Essa é a sua assinatura. Essas aí são as falas dos balões. Essa primeira é a fala normal. Essa segunda expressa o pensamento. Essa terceira é o grito. Essa quarta é um cochicho. Essa do coração representa o amor. E essa da lâmpada, o personagem teve uma ideia.
Não são apenas esses balões que aparecem nas histórias em quadrinhos, viu, gente? Aparecem muitos outros que eu vou tentar mostrar para vocês, tá certo? Quando vocês verem algum tipo desse balão, ele representa essas coisas. Foi isso que eu falei no início do vídeo. Quando temos uma história em quadrinhos curta, chamamos de tirinha. Foi aquilo que eu também falei para vocês. A tirinha é bem curtinha, é de geralmente 3 ou 4. Essa daí também é da Turma da Mônica, onde aparecem os personagens mais conhecidos, né? Mônica, Cebolinha e o Coelho Sansão. Eu acredito que vocês já leram ou já assistiram alguma história desses personagens ou dessas histórias que estão vendo aí. Vamos ver o próximo balão? Bum! Essas aí são as onomatopeias que expressam o barulho através de imagens. Quando deu uma pancada, bum! Ou então o barulho de um automóvel, vrum! E esses do Zzinho aí representam o quê? Será que vocês sabem? Isso mesmo, sono. Ó, pof, pu. Isso aí são as onomatopeias, são os barulhos apresentados nas histórias. Agora que vocês já sabem, vocês vão montar um HQ e vamos realizar as atividades que Tia Carol vai passar por aí. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido e que esse assunto fique bem gravado na memória de vocês. Beijo!